Uma guerra indesejada. Como resolver? Desde o início da minha atuação profissional como analista de sistemas, costumava observar a dinâmica da organização de usuários e desenvolvedores no contexto das empresas que eu conhecia. Em algumas delas, presenciei a dinâmica de desentendimentos, a guerra, entre usuários e desenvolvedores, tão comum, relatada e angustiante. Mas em outra empresa vivenciei um contexto diferente, de parceria entre desenvolvedores e usuários, e ali as coisas funcionavam muito melhor. No começo do curso de doutorado, eu ainda nem tinha definido qual seria o tema e abordagem da minha tese, mas já tinha a intuição de que aquela realidade específica, tão inusitada quanto ao entendimento entre usuários e desenvolvedores, tão especial no seu entrosamento entre as equipes, mostrava certamente o potencial de permitir alguma descoberta científica relevante. Digo isso porque os estudos das ciências aplicadas, como informáticas, engenharias e administração, são beneficiados quando analisamos fenômenos do cotidiano, por exemplo, as organizações que utilizam sistemas, da perspectiva de quem os vivencia. Nesse caso, o tema da pesquisa é o fenômeno entendimento compartilhado, quer dizer, o processo que acontece quando os indivíduos se comunicam sobre um assunto e então têm o mesmo entendimento sobre aquele assunto. Na prática profissional de usuários e desenvolvedores de sistemas de informação, isso é exatamente o que deveria acontecer no processo de levantamento e análise de requisitos de software, que é a fase em que os desenvolvedores procuram entender as necessidades dos usuários para um sistema. Mas isso nem sempre ocorre. Vocês se lembram daquela figurinha que ilustra o entendimento compartilhado, quer dizer, a falta dele na definição de demandas de sistemas e o nefasto desenrolar dessa guerra indesejada? Vou mostrar. Nesse processo, a comunicação contínua entre usuário e desenvolvedor é necessária para a retroalimentação a respeito do rumo do desenvolvimento de cada sistema em cada etapa da sua produção. Entretanto, e sempre existe um entretanto, a literatura da área e a prática profissional de gerentes e desenvolvedores apontam que são frequentes os problemas de compreensão das demandas de desenvolvimento. Mesmo depois de décadas de pesquisa sobre melhoria do levantamento de requisitos, uma comunicação pobre ou propensa a erros entre usuário e analista ainda é um dos principais problemas. Essa questão continua carente de uma fundamentação teórica que contribua para a compreensão da dinâmica do processo. Considerando o contexto da temática, eu justifico essa pesquisa pelos seguintes motivos. 1. A fragilidade da fundamentação das investigações em bases teóricas robustas para diferentes trabalhos científicos na área de administração é altamente preocupante. 2. Muitos estudos aparentemente se limitam ao aconselhamento de boas práticas e ao estudo de casos de sucesso, quando muito versus casos de fracasso, da busca de soluções gerenciais para os problemas do processo de desenvolvimento de sistemas. 3. A carência de busca de explicações com uma fundamentação teórica robusta para os relacionamentos existentes entre as pessoas, que poderiam elucidar a dinâmica do processo e evidenciar as origens dos eventuais problemas, é muito expressiva. 4. Pesquisas mais aprofundadas sobre a dinâmica processual das relações humanas nas organizações poderiam ajudar os estudiosos e os gerentes a compreender o assunto e usuários e desenvolvedores a estabelecer de fato um entendimento compartilhado. E 5. A abordagem de aplicação do modelo Organizing ao processo é ousada e promissora. Em trabalhos científicos que abordam temas da área, percebi a preponderância de abordagens comuns da informática, engenharia, administração e de outras ciências técnicas, mas também percebi possíveis contribuições das abordagens teóricas de outras áreas do conhecimento, como a sociologia e a psicologia. Um exemplo de modelo de relacionamentos intersubjetivos processuais sistêmicos da psicologia organizacional é o modelo Organizing do Carl Weick. Esse modelo parece constituir um corpo teórico promissor para a investigação do processo, considerando que esse seria um processo de interação e produção de sentidos compartilhados entre os atores sociais envolvidos. Foi por isso que eu utilizei esse modelo Organizing para compreender a dinâmica do processo de entendimento compartilhado sobre demandas de desenvolvimento entre usuários e desenvolvedores, durante a análise de requisitos no contexto de projetos de desenvolvimento de sistemas. Antecipando um pouco a apresentação dos conceitos, posso dizer que, segundo essa teoria, as interações interpessoais de âmbito organizacional ocorrem em ciclos de comportamentos interligados, disparados a cada mudança no ambiente, que gera ambiguidade na informação que compõe esse ambiente. Para que haja o afastamento dessa ambiguidade,
ocorrem processos de criação, seleção e retenção entre os interlocutores ao longo de cada ciclo e de suas realimentações. Em outras palavras, se abstrairmos esse processo segundo o modelo Organizing, veremos que o ideal é que ocorra o entendimento mútuo e a produção de sentido compartilhado entre o usuário produz sentido ao solicitar a demanda e o desenvolvedor produz sentido ao implementá-la. E o sentido produzido por um se identifica com o sentido produzido pelo outro, de modo que o entendimento da demanda faça sentido para todos. Aqui cabem algumas breves palavrinhas sobre os métodos que eu utilizei. Para esta pesquisa, caracterizada como qualitativa aplicada e de natureza exploratória, adotei a estratégia estudo de caso. Propus e validei os critérios de seleção do contexto de estudo, que é a empresa que eu pesquisei, e a lógica de replicação dos casos selecionados para estudo, os projetos que eu investiguei. Descrevi detalhadamente a proposta de método e submeti à validação por especialistas, que são os referees dos eventos científicos. Eu realizei casos piloto para validação do método e utilizei, claro, a triangulação das fontes, das técnicas de coleta de dados, entrevistas semi-estruturadas, observação participante e consulta documental, cada uma com seus protocolos de coleta de dados validados por especialistas. Apliquei a análise de conteúdo, com toda a sua detalhada categorização. Então, elaborei o encadeamento de evidências que submeti à revalidação com os envolvidos para fins de validade e confiabilidade do método e dos resultados. Depois de ter feito todos esses procedimentos, posso garantir que foi uma pesquisa caprichada. No decorrer da realização das pesquisas, um método que utilizei e apreciei muito foi o de pegar a enorme tarefa de elaborar um texto longo e dividir essa tarefa em pedaços. Então, elaborar cada parte do trabalho na forma de um artigo científico e submetê-lo a um evento científico. Dessa forma, elaborei vários artigos. Vou mostrar a figurinha. Achei ótimo fazer assim porque a condução da pesquisa ficou organizada. Cada pedaço ficou com boa coerência interna, a ligação entre os pedaços manteve a coerência do direcionamento dado pelo objetivo geral da pesquisa, cada pedaço foi corrigido por pelo menos 2 avaliadores, os referees da Blind Review dos eventos, e entendidos no assunto, e assim o desafio gigantesco de produzir o texto da pesquisa transformou-se em vários desafios menores, bem delimitados, focados, e que juntos conduziram à construção do texto gigante, de mais de 300 páginas. Depois disso, foi tranquilo produzir agora essa versão em livro, com linguagem bem mais acessível para todo mundo. Sobre a estrutura do livro, depois dessa introdução, que eu apresentei o problema da guerra indesejada e as motivações para enfrentá-lo, eu então primeiro mostro o tamanho do problema aparentemente eterno da guerra, quer dizer, da falta de entendimento entre os usuários e desenvolvedores, é o capítulo 2. Depois eu recorro à diplomacia e apresento uma proposta de paz, quer dizer, explico a teoria que provocou um insight empolgante e mostro minha interpretação da teoria sobre a nossa realidade, é o capítulo 3. Depois eu ilustro com exemplos da vida real que eu recolhi em vários estudos de caso e as histórias de paz que eu investiguei, capítulo 4. Depois eu faço então um teste dessa diplomacia, para ver se as minhas proposições funcionam na prática, capítulo 5. Depois de tudo isso, eu comento as conclusões a que eu cheguei e os novos insights que essa investigação me trouxe, que eu chamei de Novos Caminhos da Paz e as Portas que se Abrem, no capítulo 6. Aproveitem!